Altura para o Linhas Vermelhas com Cecília Meireles e também com Miguel Prata Roque. Ambos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a este Jornal do Dia e a Linhas Vermelhas. Vamos começar precisamente por estas declarações do Ministro da Educação que acabámos de ouvir. Miguel, começando por ti, qual é a tua reação à reação do Ministro da Educação que vem pedir, inclusivamente à RTP, que investigue esta jornalista por considerar que houve aqui um aproveitamento vil, desleal, da forma como foi feita esta escolha editorial? Bom, eu acho que o professor Fernando Alexandre está a esticar a corda e eu confesso que tenho mais saudades de membros do governo do PSD, como, por exemplo, Moraes Sarmento ou como também Miguel Poiares Maduro, que conseguiram conferir liberdade ao canal público de televisão e ao serviço público de televisão. Quando um membro do governo em exercício faz comentários diretos à atividade profissional de uma jornalista em específico e pressiona um canal público de televisão, isso é um sinal que pode revelar um risco para a própria democracia e para a isenção, para a independência do serviço público, que tem, obviamente, também um Conselho Geral criado, aliás, por estes dois ministros do PSD, que acautelam justamente essa independência e essa imparcialidade. Eu, sinceramente... Há aqui uma tentativa de interferência editorial ou mais do que isso? Eu percebo a reação do titular do cargo de Ministro da Educação, porque quem não se sente não é filho de boa gente e, de facto, nós hoje em dia... Muitas das vezes somos obrigados a fazer comentários sobre a quente, sobre declarações que são retiradas de contexto e, obviamente, que ouvindo toda a declaração do Ministro, percebe-se o seu propósito. Eu até discordo do propósito que Fernando Alexandre apresenta nessa conferência, que é a ideia de que deve haver um cheque de residência, ou seja, que deve haver competição entre as universidades para atraírem estudantes para as suas residências, designadamente através de parcerias com o setor privado, para depois se discutir quais são as residências que são mais competitivas economicamente para atrair esses mesmos estudantes. Eu discordo desse modelo. Eu acho que se o Ministro entende que neste momento os estudantes estão a abandonar, e eu como professor universitário sinto isso, há muitos alunos de fora de Lisboa que, sendo colocados em cursos em Lisboa, ou cursos no Porto, ou em cursos em Coimbra, acabam depois por não se matricular porque não têm condições de suportar os custos de habitação. É importante que o Estado reaja a isso. Já reagiu através do PRR e este Governo está a complementar esse esforço de construção de mais camas universitárias, mas o Ministro foi de facto muito infeliz naquela parcela, naquele trecho da declaração que fez. Acho que já todos compreendemos que não era essa a sua posição, mas parece-me mesmo preocupante do ponto de vista da sanidade da vida pública este tipo de comentários relativamente ao trabalho concreto de um jornalista. Cecília, concorda que houve aqui uma tentativa de interferência editorial e que o Ministro pode ter ido longe demais? Não, boa tarde, não concordo, acho pelo contrário. Vamos lá ver, vamos situar a questão como eu acho que é importante que ela seja situada. Nós podíamos, na semana passada, ter tido várias discussões sobre a ação social e sobre o modelo da ação social no ensino superior público. Ao invés disso, tivemos a discutir declarações que tinham sido, vamos chamar as coisas pelo nome, tinham sido absolutamente deturpadas por vários órgãos de comunicação social. Ou seja, houve vários órgãos de comunicação social, e não foi apenas a RTP, que noticiaram que o Ministro tinha dito basicamente que o problema das residências universitárias em Portugal era que só eram frequentadas por estudantes com menos possibilidades e que esses estudantes davam cabo das residências universitárias, quando não foi isso que ele disse. E, portanto, nós muitas vezes temos discussões sobre fake news. Vamos também chamar as coisas pelo nome. Aquilo que foi dado foi uma fake news. E isso significa, isso do meu ponto de vista, também é um risco para a democracia. Só para relembrarmos aqui as declarações, literalmente, o Ministro diz que quando temos pessoas que são basicamente todas de rendimentos mais baixos a beneficiar do serviço público, nós sabemos que esse serviço público se deteriora. Por causa da gestão. E se for ouvir todas as declarações, aquilo que eu espero, porque vamos lá ver. Eu acho que é importante porque acho que este debate vai muito além do Ministro Fernando Alexandre. Ou nós queremos viver num mundo
em que cada um só pode confiar ouvindo as declarações todas, e então é um mundo em que nós só confiamos no discurso direto e cada um ouve o discurso direto da sua bolha e ouve o que os outros dizem, ou então, se os órgãos de comunicação social querem desempenhar um papel, e eu acredito nisso, eu acredito que para mim é diferente ver uma notícia num órgão de comunicação social ou ler um título de uma rede que é feito pelo próprio e que para mim é propaganda e publicidade, então tem que haver o mínimo de isenção e imparcialidade. E nesta notícia, com toda a franqueza, acho que não houve. E das duas, há duas maneiras de lidar com isto. Uma é dizer a culpa é do ministro, que tem que ter cuidado na maneira como se expressa. E ouvi muita gente dizer isto. E é verdade, porque isto que aconteceu com o ministro Fernando Alexandre acontece centenas, para não dizer milhares de vezes. Comigo já aconteceu muitas vezes. Eu, quando fazia política, e acho que não é por acaso que tantos políticos têm uma linguagem tão artificial, é para garantirem que aquilo que dizem não é deturpado. E ou nós nos conformamos com isso e acabamos a ter um mundo que é ou de artificialidade ou de populistas sem grande conteúdo, ou nós queremos lutar contra isso. Eu acho que ele esteve bem quando disse, não, eu não disse isto, vejam as minhas declarações, e quando reagiu. E, portanto, eu enquadro isto que ele disse da RTP, eu não sei se a RTP foi o primeiro órgão ou não a fazê-lo, eu enquadro desse ponto de vista, como disse sobre a RTP, como podia ter dito sobre outro órgão qualquer de comunicação social. É evidente que me parece que é absolutamente inaceitável que o Governo ande a ter o quase direito de censura sobre a direção de informação da RTP. Ela tem que ser absolutamente independente, mas sendo absolutamente independente, e isso para mim é um pressuposto, então tem que se perceber que também tem que haver alguma capacidade de reação de alguém que acha que, perante uma notícia, que foi alvo de uma deturpação das suas palavras. E aqui eu acho que, atenção, não é por acaso que num primeiro momento vai toda a gente atrás da notícia, até o Partido Socialista já estava a dizer que ele tinha que se demitir, e depois há um momento em que toda a gente diz, bem, ele afinal o que ele diz não tinha bem este significado. E portanto acho que ficaria o ministro bem diz, inclusivamente, algum sentido também de autocrítica. Sugere à RTP que investigue as intenções da jornalista que fez esta reportagem. Não se entende, porque também não foi dito, quais são as suspeitas do Ministro da Educação relativamente a esta jornalista. Faz, na sua opinião, sentido levantar este tipo de suspeita perante uma decisão editorial, seja ela mais acertada ou menos acertada? Não, para mim é completamente indiferente qual é que foi a intenção da jornalista, seja da RTP, seja de outro sítio qualquer. É-me indiferente a intenção dos jornalistas. Não me é indiferente ler uma notícia que me induz em erro. E, portanto, eu acho que essa reflexão é uma reflexão que os órgãos de comunicação social têm que fazer no domínio, e lá está. E há órgãos próprios para que o façam com independência e com isenção e com separação do poder político, como é evidente. Miguel, só para fecharmos este tema, esta sugestão para que se investigue esta jornalista, sem levantar, sem dizer claramente quais são as suspeitas que poderiam estar na base desta investigação, é uma atitude que se coaduna com o cargo de Ministro da Educação? Acho que nem sequer é próprio de Fernando Alexandre, que é uma pessoa correta, que é uma pessoa que, aliás, dá provas de não ser alguém que acredita naquilo que disse, naquela parcela. A Cecília tem razão, nós às vezes contemos demasiado nas coisas que dizemos no espaço público. A seguir falaremos sobre isso, sobre a importância de nos contermos relativamente a determinado tipo de linguagem que utilizamos. O Ministro utilizou uma linguagem inadequada. Acho inaceitável que faça comentários deste género. Tenho a certeza que depois, junto da sua família, na serenidade desta quadra natalícia, irá refletir sobre mais uma má declaração que teve na entrevista que deu ao Eco. Acho que era dispensável essa declaração. Vamos agora falar da... Sim, Cecília, para terminarmos este tema. Só para acrescentar uma coisa, eu gostava de dizer, não é a primeira vez nem a 100ª vez que isto está a acontecer. E antes havia um hábito que eu acho que é um hábito saudável, porque toda a gente comete erros. Eu não parto do pressuposto que havia aqui alguma intenção e alguma conspiração na sombra. Às vezes as pessoas cometem erros. Era relativamente comum,
quando se dá uma notícia que manifestamente foi deturpada ou induziu em erro, isso também era absolutamente comum haver órgãos de comunicação social que o diziam e que o diziam com naturalidade, porque é natural e porque só não acontece não fazendo. Portanto, eu não faria disto um enorme caso. Isto já vi coisas destas. Mas esses esclarecimentos não têm sido suficientes, quer dizer, os órgãos de comunicação social têm mostrado também qual é a posição do Ministro da Educação, nomeadamente explicando a quem é que se referia quando fez estas curiosamente, até foi um caso em que eu acho que se conseguiu, que houve uma correção bastante rápida, muito por iniciativa do próprio, mas em que eu acho que de facto, depois se percebeu o que é que tinha acontecido na realidade. Eu estou-me a lembrar, olha, eu lembro que Pedro Passos Coelho também não disse exatamente que as pessoas deviam emigrar e que era essa a solução que dava para o país, e as notícias foram as que sucederam. As coisas têm que ter aqui algum equilíbrio. E, portanto, eu acho que ele fez muito bem na reação rápida. Acho que não vamos agora entrar aqui em... E, sobretudo, como é evidente, tem que haver uma separação entre a Direção de Informação da RTP e o Poder Político e a tutela, como é evidente e óbvio. Para mim, é muito diferente se foi a RTP ou se foi outra... Miguel, vamos partir agora para outro tema, falar sobre a decisão do Tribunal Cível, que hoje condenou André Ventura a retirar os cartazes que falam sobre os ciganos, que dizem os ciganos têm de cumprir a lei. Era uma decisão expectável? Qual é o impacto político que se espera que possa ter? Certo. Em primeiro lugar, eu devo dizer que é, para mim, vergonhoso ter alguém que é candidato a Presidente da República a fazer este esforço de dividir portugueses. Porque só o slogan "portugueses primeiro" diz tudo. Aparentemente, os ciganos para este candidato presidencial não são portugueses. Este tema já está mais do que discutido no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e a sentença que foi proferida hoje segue, no fundo, essa jurisprudência. O que é que acontece? Obviamente que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, o seu artigo 10º, consagra a liberdade da expressão, mas também diz que o exercício dessa liberdade de expressão pode ser alvo de restrições quando haja uma especial necessidade de responsabilidade social. O que eu acho extraordinário é que um candidato à presidência da República não sinta essa necessidade de assegurar no espaço público essa responsabilidade social. Eu estava habituado a ter políticos e candidatos a presidentes da República que fossem um modelo para os outros, que fossem um exemplo. E neste momento aquilo que nós vimos é a utilização destes pequenos expedientes, como manifestações à porta de tribunais, como gritaria, para tentar ter alguns minutos de fama. O artigo 10º, número 2 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos já permite precisamente essa restrição da liberdade de expressão. Houve já 2 casos, aliás, julgados pelo Tribunal Europeu, um de um político francês também de extrema-direita, nacionalista, xenófobo, o Sr. Zemmour, que em 2022, em 2021, foi em 2016, numa entrevista, que fez vários comentários também de estigmatização e de ostracização da comunidade muçulmana em França. E foi alvo de uma sanção pecuniária de 3.000 euros. Apresentou queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e o Tribunal dos Direitos Humanos disse relativamente ao Sr. Zemmour que, obviamente, a utilização da liberdade de expressão não pode servir para violar o artigo 14º da própria Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que proíbe a discriminação. Há um outro caso também interessante na Bulgária, que foi também julgado em 2021 pelo Tribunal Europeu, relativamente a outro político de extrema-direita, também populista, Siderov, búlgaro, que fez comentários sobre os ciganos, dizendo que eles eram parasitas e que se aproveitavam dos demais búlgaros. E também nesse caso, por queixa de associações, quer de judeus, quer de ciganos, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos entendeu que haveria aí uma violação da liberdade de expressão. A liberdade de expressão não significa que nós temos carta branca para nos ofender uns aos outros, muito menos para estigmatizar minorias. Eu gostava de ver André Ventura a utilizar a projeção pública e mediática que tem para construir coisas positivas. Eu não vi nenhuma proposta concreta do Chega apresentada em Parlamento, muito menos aprovada, que tivesse contribuído para retirar a comunidade cigana dessa segregação
em que André Ventura pretende colocá-los. Por exemplo, foi através de um despacho de 2021 que se criou uma comissão que criou um livro branco para proibir justamente o casamento de menores nas comunidades ciganas. E há várias associações ciganas que trabalham precisamente para garantir que crianças, em especial raparigas, podem continuar a frequentar o ensino público, a serem escolarizadas e a ganhar a sua autonomia e a sua autodeterminação também sexual. Portanto, o que eu não vejo nunca aqui são medidas concretas para enfrentar os problemas que são identificados. Esses problemas são notórios, mas dizer-se os ciganos têm que cumprir a lei é a mesma coisa que dizer que cavaleiros tauromáquicos do Chega têm que cumprir a lei. Vamos ouvir a opinião da Cecília. Cecília, André Ventura já se pronunciou sobre este caso, considera que esta decisão é vergonhosa para a democracia, porque viola o direito de expressão, também o direito da expressão política, mais concretamente. Dizer que os ciganos têm que cumprir a lei está dentro daquilo que é os limites da liberdade de expressão? Bom, eu separava aqui as duas questões. Uma é a questão dos cartazes. Eu acho que o mais vergonhoso aqui são os próprios cartazes. Isso é que é vergonhoso e gostava de explicar porque é que os acho vergonhosos. Quanto à decisão, que ainda não tive a ocasião de ler, porque tanto quanto sei ainda não é pública, eu gostava de a ler. Eu acho que é um precedente inquietante, gostava de perceber exatamente a fundamentação. Mas vamos aos cartazes. Porque eu acho que se está a gerar na sociedade portuguesa uma enorme confusão sobre o que é ou não aceitável e o que é que nós estamos a dizer. Quando se tem um cartaz que se diz os ciganos têm que cumprir a lei, o que nós estamos a dizer implicitamente e de uma maneira sonsa é os ciganos não cumprem a lei. Ora, quem cumpre ou não cumpre a lei são as pessoas. São as pessoas determinadas, não são os ciganos, nem são os homens, nem são as mulheres, nem são os imigrantes, nem são os pretos, nem são os brancos. Quem cumpre ou não cumpre são as pessoas. E quando nós retiramos do cumprimento da lei esta característica de responsabilidade pessoal e passamos a atribuir características não às pessoas, mas a conjuntos, sejam eles os ciganos, sejam eles os pretos, sejam os homens, sejam os homossexuais, seja o que for, nós estamos a fazer uma coisa que é completamente inaceitável. Nós estamos a estigmatizar alguém. Nós estamos a partir do momento em que nós dizemos os ciganos não cumprem a lei, nós estamos a transformar em aceitável que se ponha os ciganos num tipo determinado, num sítio, numa zona determinada das cidades, que se obriga os ciganos a andarem com um sinal distintivo. Nós estamos a abrir a porta a tudo o que de pior já houve na humanidade. E é por isso que estes cartazes, do meu ponto de vista, são vergonhosos. Porque é muito diferente se o que André Ventura quer dizer é que toda a gente tem que cumprir a lei. E eu acho que estaremos genericamente de acordo, e eu sou bastante musculado desse ponto de vista. Eu não tenho dúvida nenhuma que toda a gente tem que cumprir a lei. E que o facto de ser cigano não é desculpa para se aceitar casamentos de menores. Mas aqui o Tribunal entendeu que esta expressão era usada com a intenção de sugerir que a lei não era cumprida. O que é inaceitável para mim é o não cumprimento da lei, não é as pessoas serem ciganas. E é evidente que um cartaz que diz os ciganos têm que cumprir a lei está a partir do pressuposto que os ciganos, enquanto conjunto e enquanto comunidade, não cumprem a lei. Como da mesma maneira que se diz, isto aqui não é o Bangladesh, não me venham depois dizer que todos os imigrantes que vêm para aqui trabalhar e cumprir a lei são bem-vindos, porque qualquer pessoa que venha do Bangladesh e leia aquele cartaz, mesmo que seja cumpridor, aprenda a língua, faça um esforço de integração, percebe que não é exatamente bem-vindo. E isto também está na hora de começarmos a chamar as coisas pelos nomes, porque eu também acho que quem vem para Portugal tem que se integrar, tem que cumprir as nossas regras e tem que aprender a nossa língua. Mas não vamos imaginar que cartaz a dizer isto aqui não é o Bangladesh que fazem alguém sentir-se bem-vindo ou que integram alguém. Esse cartaz, o que está a dizer subreticiamente, é quem vem do Bangladesh não é aqui bem-vindo. E os meninos castanhos que fiquem na fila de trás quando estiverem na escola. E isso, eu acho que tem que se dizer assim também, para que as pessoas percebam, isto não é vergonhoso, não pode ser, não pode acontecer. Bom, passava para a segunda fase, que é se deve ser permitido ter isto num cartaz ou não, porque são coisas diferentes. Uma coisa é achar o cartaz vergonhoso, outra coisa é achar que ele deva ser proibido. Que a liberdade de expressão tem limites, eu não tenho nenhuma dúvida. Ela tem limites no bom nome, na difamação, no incitamento à violência. Se
se aqui o limite foi violado ou não. Eu tenho algumas dúvidas, inquieta-me um bocadinho dar este poder a um tribunal. E eu explico-lhe porquê. Se em vez de se dizer os ciganos têm que cumprir a lei, se nós dissermos os ricos têm que cumprir a lei, esse cartaz é aceitável ou é inaceitável? Já é um bocadinho diferente, porque eu já vi em Portugal cartazes que davam a entender que os ricos não cumpriam a lei e que a crise era culpa deles. Se, por exemplo... Aqui, só para trazer, nós temos mesmo de terminar, mas só para trazer aqui os argumentos do Tribunal. O Tribunal considerou que era estigmatizar uma comunidade já estigmatizada, portanto era de alguma forma reforçar um estigma que já existia na sociedade. E se essa comunidade fosse os ricos, achávamos aceitável ou inaceitável? Só estou a tentar explicar que a questão não é tão simples assim. Violência doméstica é dos crimes mais comuns em Portugal, dos crimes que mais mata. Se eu achar que se pode fazer um cartaz a dizer os homens têm que cumprir a lei, ou os homens não podem matar, isso estigmatiza ou não estigmatiza? É que eu acho que um cartaz desse estigmatiza. Desse ponto de vista, também não me parece admissível ou permissível. Porque a esmagadora maioria dos homens não matam nem cometem crime de violência doméstica. Esta fronteira, por isso é que eu estava a dizer, não é indiferente conhecer a decisão. Esta fronteira não é fácil de estabelecer. E ficamos com essas dúvidas levantadas, porque chegou ao fim o nosso tempo. Eram só mesmo 30 segundos para dizer o seguinte. 15 segundos. Para não sermos sonsos e para as pessoas perceberem a expressão, isto aqui não é o Bangladesh. Ela corresponde à letra de uma canção que diz a seguir a isto aqui, não é o Bangladesh, tira os putos castanhos da minha creche. E acontece que no próximo dia 25 nós estamos justamente a comemorar a ida de um puto castanho, que era Jesus Cristo, que era refugiado e que tinha que ir até à Aima da altura fazer justamente o seu registro junto das autoridades romanas. E, portanto, quando nós comemoramos um espaço de tolerância, de respeito pelos outros, de família, essa é que é a cultura europeia, essa é que é a cultura portuguesa. E custa-me, de facto, que seja nesta altura de família, de respeito pelos outros, que alguém que utiliza o espaço público não o utilize para promover a concórdia entre os homens e pelo contrário, para promover este ódio. Esses cartazes vão continuar a ser públicos. Até que haja nova ação, até que haja eventualmente uma ação relativamente à retirada dos direitos. Cível, porque a queixa não se referia a esses cartazes. A ambos, muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.